capítulo 53, que nos diz, a partir do versículo 1: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Palavra do profeta Isaías, questão de tudo que Cristo haveria de passar, né? Páscoa. E aqui o texto diz: por suas pisaduras fomos sarados, né? Na medida em que se aproxima a Páscoa, nós relembramos o sofrimento de Jesus, né? Pensamos na sua morte e meditamos sobre as últimas palavras da cruz, né? Você sabia que o cristianismo é a única religião cujo Deus tem feridas, onde Deus se apaixona, sofre e morre por amor? A Páscoa, ela tem que nos fazer relembrar as feridas de Jesus. A Páscoa tem que nos fazer pensar na sua dor, coisa que é muito contrário que a gente vê aí fora. Um oba-oba vergonhoso, que não tem nada a ver com Páscoa, né? Eu particularmente, eu amo a celebração da Páscoa, porque ela é uma jornada ao coração de Jesus e ao meu coração. Então a Páscoa é o acontecimento que revela o sentimento de um Deus apaixonado, que morreu, que ousou nos amar a ponto de morrer por nós. Então o sofrimento físico de Jesus começa lá no Getsemane, né? E termina quando ele dá o seu último suspiro na cruz. Eu queria que você deixasse esse texto aberto aí.
e que você fosse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Se eu pudesse deixar marcado esse texto aí, e fosse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Todos acharam? Amém? Lucas, capítulo 22, especialmente, unicamente, o versículo 24, 44, perdão. Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Está escrito que Jesus entrou em agonia tão profunda que seu suor se tornou gotas de sangue que escorria sobre a terra. Tem um relato que eu quero ler aqui pausadamente para vocês. Eu queria que você prestasse atenção. Que diz assim: um médico fez uma análise clínica do sofrimento de Jesus, desde o Getsemane até a cruz, e disse que o único evangelista que revela esse fato é Lucas, porque era um médico, e ele o fez com a atitude clínica. Segundo esse médico, suar sangue é um fenômeno chamado de hematidrose. É um fenômeno muito raro, produzido em condições excepcionais. Ele diz que para alguém suar sangue é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. Esta tensão extrema provoca o rompimento das veias capilares que estão debaixo das glândulas que produzem o suor. No caso de Jesus, teria acontecido esse fenômeno. O sangue se misturou ao suor e concentrou sobre a pele e então escorreu por todo o corpo até a terra. Jesus vinha sofrendo há algum tempo a angústia de passar por todo aquele sofrimento e acabou adoecendo. Imagine se você soubesse que passaria por um sofrimento semelhante ao de Jesus. Talvez você infartasse antes mesmo de chegar ao Calvário. Jesus é preso e levado a Pilatos, depois é levado a Herodes, e depois é levado novamente a Pilatos, e a Bíblia diz que Pilatos esclareceu de Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados prenderam Jesus pelo pulso a uma coluna do pátio e o açoitam com tiras de couro cheias de bolinhas de chumbo e pequenos ossos que serviam para machucar ainda mais a pele e aprofundar as feridas. A cada golpe, Jesus reage a um sobressalto de dor. Suas feridas se esvaziam. Depois vem o escárnio da coroação. Colocam uma coroa de espinho em sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Chega a hora de ir para o Calvário. Colocam sobre seus ombros o tronco horizontal da cruz, que pesa aproximadamente 50 quilos. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas do terreno irregular, cheios de pedras. O percurso é de aproximadamente 600 metros. Jesus está cansado. Arrasta um pé após o outro, cai sobre os joelhos. Seus ombros estão cheios de feridas abertas. A caminho do Calvário, ele cai sob o peso da cruz. O centurião fica impaciente, está passando por ali um norte-africano chamado Simão Cirineu. Ele é da cidade de Cirene, no norte da África. O centurião o obriga a carregar um madeiro por alguns metros. Jesus cai outra vez durante a caminhada. Chegam ao lugar da crucificação. Jesus é deitado de costas sobre o tronco horizontal da cruz, possivelmente o tronco vertical,
já está fincado no chão. Os carrascos pegam os pregos longos, pontiagudos e quadrados e pregam as mãos e os pés de Jesus na cruz. O médico que estudou o sofrimento de Jesus diz que ele sentiu uma dor lancinante, aguda, que se espalhou pelos dedos e pelos ombros através dos nervos, atingindo o cérebro. Cada movimento do corpo reavivava essa dor horrível. Jesus tem que respirar, mas não tem forças. Seus pulmões estão cheios de ar, mas ele não tem força para esvaziar os pulmões, porque fica pendurado na cruz durante 6 dias. Foram durante 6 horas. Mas nós vivemos uma época em que as pessoas desprezam o sofrimento de Jesus. Eu vejo assim todo esse escárnio na cruz do Calvário. Quando Jesus olha e vê um novo convertido, ele chega para o Pai e fala assim: valeu a pena. Jesus olhar para você e ver que o seu coração é totalmente dele e fala: Pai, se preciso fosse, faria tudo de novo. Valeu a pena. Você sabe o valor da sua alma? Você já pensou, parou para pensar o quão importante é a salvação da sua alma? Esqueça a religião. Nós precisamos de Jesus Cristo. Ninguém é salvo pela religião. Nós somos cristãos acima de todas as coisas. Religião não salva ninguém mais. Você precisa ter Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Quando você abandona Jesus, é como se o sacrifício da cruz não fosse o suficiente. Quem se propôs a fazer isso por você? As pessoas muitas vezes se largam, abandonam a Cristo, se apegam aos ídolos. Fala para a pessoa que morreu por você foi Jesus, meu irmão. É simples, né? Mas se olharmos para Jesus nessa cena, né? O próprio texto diz aqui que ele não parece muito bonito. Aqui no versículo 2, ele diz assim, voltando lá em Isaías 53, diz assim: porque ele foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha só, ele não tinha aparência nem formosura. Jesus estava feio e irreconhecível, né? Nenhum ser humano foi tão martirizado como Jesus. E há 3 verdades ligadas a essas feridas que se tornaram meio de nossa cura e libertação, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Amém? A primeira verdade: Jesus foi traído, foi ferido por homens. Observe que o texto diz aqui no versículo 3, que ele era um homem de dores, desprezado e mais rejeitado entre os homens. Seus inimigos alegaram quando ele foi pregado na cruz, ele foi desprezado pelos líderes até então da época. Por quê? Porque se sentiam ameaçados por Jesus. Alguns se acham importantes, né? Porque têm muitos conhecimentos, outros se acham importantes pela posição que ocupam. Todos os que ocupam posições de autoridade se sentiam ameaçados por Jesus, porque o povo se mostrava entusiasmado com ele.
Uma vez que Jesus se torna o centro das atenções, resta-lhe tentar se livrar daquele que ameaçava roubar sua plateia, né? Então, Jesus foi ferido por homens. Em segundo lugar, segunda verdade, olhando nesse texto, nós vemos muito claramente que Jesus foi ferido por Deus, né? Alguns diziam que Jesus foi crucificado por se intitular o Filho de Deus. Pilatos dizia que Jesus foi crucificado por inveja. Outros diziam que Jesus foi crucificado por inimigos. Outros diziam que Jesus foi ferido por causa de Judas, um discípulo que o traiu. Eu creio que hoje eu estou falando a muitas pessoas que foram feridos, talvez por inimigos, outros por amigos, né? Muitos sofreram as feridas da traição. Você sabe o que é ser ferido por um inimigo ou o que é ser ferido por um amigo? Né? Mas olhamos nesse texto, Jesus não foi ferido apenas por amigos e inimigos. Não, foi ferido apenas pelos homens, mas também foi ferido por Deus, diz aqui o texto. O verso 4, se você olhar comigo, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o verso 10, se você olhar, completa dizendo: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E tem gente que ainda despreza o sofrimento de Cristo. Quem mais fez isso para te salvar? É muito simples. O que mais que nós precisaríamos? Ele foi ferido por Deus para que se cumprisse o plano de salvação. Deus enviou seus profetas, mas também não deram ouvidos. Deus tinha que enviar o que melhor Ele tinha, o seu Filho, para que nele fosse cumprido a redenção. O homem pecou, o homem desgraçou a sua vida, se afastou de Deus, ele rompeu com todos os limites estabelecidos por Deus. Ele se afastou, é a criação se afastando do seu Criador. Quantos caminhos tortuosos, quantos caminhos errados você já andou? Quantas coisas erradas que talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. E Ele fala assim: estou pronto a te perdoar. Eu não vim condenar. Jesus não veio condenar ninguém. Ele veio trazer perdão e salvação. E aqui mais uma coisa que nós vemos, terceira verdade: Jesus foi ferido pelos nossos pecados. O versículo 6 diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou seja, pecado, e moído pelas nossas iniquidades, ou seja, pecado. O castigo, cruz, que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, feridas, somos sarados. Para que tamanho sacrifício? Para que tanto derramamento de sangue e tantas feridas? Né? Deus afligiu a Cristo para cumprir a exigência da sua lei. Segundo a lei de Deus, não poderia haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. Queria que você abrisse aí, deixa esse texto marcar. Vamos lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Todos acharam? Com efeito, olha só, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Agora vai no capítulo 10, e olha comigo apenas o versículo 4. Aqui está a resposta.
porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Versículo 4. É impossível que o sangue de animais venha renovar, venha perdoar pecado. Mas Jesus foi e se colocou na cruz para derramar o seu sangue por mim e por você. Isso aqui é amor. Então, assim, nessa caminhada, muitas vezes longe do Senhor, sem entendimento, os caminhos tortuosos da vida acabaram nos levando ainda mais longe do conhecimento do Evangelho, sem entendimento, sem orientação, sem uma fé única e verdadeira naquele que pode nos livrar. Alguém teria que morrer em nosso lugar para atender à justiça divina. Teria de ser alguém com o poder de vencer a morte, caso contrário, estaríamos todos condenados à morte eterna. Então, ao ver o nosso drama, Deus decide enviar seu Filho Jesus em forma humana para assumir nosso lugar na cruz e morrer por nós. Em Apocalipse 5, versículo 6, não precisa você abrir, diz que João viu de pé um cordeiro como tendo sido morto. E o cordeiro que aparece é Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 7 em diante diz que o Cordeiro Jesus veio e tomou o livro e assumiu o controle do nosso destino. Jesus, ele quer assumir o destino da nossa vida. E às vezes, amados irmãos e irmãs, você que está aqui essa noite, há quanta resistência. Não é verdade? Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém que resiste ao Evangelho? Todo mundo conhece. Se tivesse 10 pés, levantava os 10 as mãos, né? Porque todo mundo conhece. Isso é obra do maligno. Para não aceitar o Evangelho verdadeiro, para não aceitar a palavra de Deus. Então, ao ser ferido e morrer em nosso lugar, Jesus nos livrou da morte eterna e nos curou de nossas enfermidades espirituais. Existe muita gente enferma espiritualmente, amado. É muita gente doente porque não conhece o verdadeiro. Tem muita gente que sabe tudo, mas a vida é uma desgraça, porque não conhece o único e verdadeiro, porque não se submete a ele. Existe muita gente enferma também no físico e existe muita gente rejeitando a Jesus. Em João 10, o versículo diz que o ladrão, Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Mas ele fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E tem gente que ainda fica brincando com Jesus. Sua morte nos deu vida, suas feridas nos deram a cura, porque por suas pisaduras, diz o texto, fomos curados, sarados. Agora eu queria que você olhasse, especialmente voltasse lá a Isaías 53, semelhante a tudo isso que eu estou aqui ministrando, falando de Deus ao seu coração. Eu queria fazer para você a mesma pergunta que está no versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Mas o Senhor só vai se manifestar a quem dê crédito à sua palavra, a quem dê ouvidos e crê. Quantas pessoas? Mas a pergunta é única: quem deu crédito? Está aqui. Muitas vezes nós ouvimos
a palavra do Senhor, quantas vezes nós precisamos ouvir para começar a obedecer? Então, só vai ser curado, só vai se manifestar a quem dá crédito à palavra de Deus. Será curado, restaurado e liberto. Versículo 3 diz que ele era desprezado, não fizeram caso. Jesus não veio derramar sangue alheio, não. Jesus veio derramar o seu próprio sangue, amado. Nós vemos aqui a morte trocada pela vida, o pecado trocado pela pureza, a morte trocada pelo perdão. Perdão significa remissão, remissão significa absolvido, perdoado, livre. É isso que nós precisamos ser em Cristo Jesus. Amém, amados? Né? Então, Jesus não veio derramar sangue alheio, o seu próprio sangue é suficiente. Então eu preciso entender que aquele sangue precioso de Jesus derramado na cruz foi por mim para me curar, para me transformar, para me restaurar, para me libertar dos enganos do diabo nesse mundo. Dá crédito a um monte de coisa e não dá crédito ao Evangelho, à palavra de Deus. Onde você acha que você vai parar depois de você morrer sem Jesus? O negócio é muito sério. Gostaria que você voltasse lá a Hebreus, lá, vamos só ler isso aqui para a gente concluir, nós vamos orar a Deus. Hebreus 9. Hebreus, capítulo 9. Todos acharam também? Hebreus capítulo 9, vamos ler dos versículos 12 ao versículo 15. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu precioso sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Por isso mesmo ele é o mediador. Como você tem preparado, como você tem andado, como tem sido a sua filha, dia ao seu interior. Será que ele olhará para você e falará assim: esse é meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu me alegro? Aí é a hora da gente orar a Deus. O sacrifício da cruz, você precisa entender isso. É coisa séria. Aquele sangue precioso derramado na cruz do Calvário para nos resgatar. Precisamos entender o valor de cada gota de sangue que Jesus derramou na cruz. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que verdadeiramente Jesus possa ressurgir, ressuscitar no nosso coração. Lembra aquele texto básico que nós lemos lá na abertura do culto? Que ele estará lá na frente, nos aguardando. Amém, irmão? Ele estará lá na frente esperando você e a sua família. Ele estará lá na frente esperando você e o seu marido e os seus filhos e a sua esposa. Mas todos precisam crer unicamente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você está disposto? Você já entendeu isso? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Se você entendeu isso, você está entregue a Jesus. Nós vamos orar pedindo que o Senhor Jesus possa ressurgir no nosso coração. Que Ele possa trazer essa palavra de vida eterna, para que o futuro esteja garantido nas mãos de Jesus. Nada valerá a pena nesse mundo sem a salvação. A gente se preocupa com tanta coisa.
tem nada de errado se preocupar em correr atrás, batalhar, poder ter um conforto melhor para a família, poder ter um salário melhor, não tem nada de errado. Mas a pergunta é única: onde que Deus está na tua vida? Em que lugar Ele está na tua vida? De 1 a 100. Será que Ele chega a 99, 100? Vamos orar. Isso é muito pessoal, é você com Deus. Se você morresse hoje, para não sei.